todos, bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. No vídeo de hoje eu venho falar-vos sobre uma das minhas melhores leituras de 2024. É verdade, falo-vos de Na Terra dos Outros, do Manuel Abrantes, um romance editado pela Companhia das Letras, que é uma chancela do grupo Penguin. O Manuel Abrantes é um sociólogo português, já tinha publicado outras coisas, nomeadamente contos, mas este é assim o seu primeiro romance, é a sua primeira obra de ficção de grande fôlego, vamos chamar-lhe assim. E que livro! Tenho a dizer-vos que fiquei rendida a este livro assim de uma ponta à outra. Isto porque o livro, apesar de partir da nossa Maria do Carmo, a nossa personagem principal, é a história de todos nós, de todos os portugueses enquanto povo. É a nossa história das últimas décadas e é impossível ler isto e não vermos aqui qualquer coisa da história da nossa família, dos nossos vizinhos, da nossa própria história. E vão por mim. É um livro que se percebe lindamente, que não trata o leitor como burro, muito pelo contrário, e que é uma delícia e que trata ao mesmo tempo muitos temas, faz-nos pensar sobre várias coisas, sem ser um livro panfletário, nem pouco mais ou menos. Bem, o Manuel Abrantes convém dizer que é um sociólogo que se debruça sobre algumas questões como o trabalho, as desigualdades sociais, a participação política, as migrações e no seu doutoramento focou-se na questão do trabalho doméstico. Daí este livro. O livro é ficção, a Maria do Carmo é uma personagem criada por Manuel Abrantes, mas vai beber muito às histórias de vida que ele conheceu de muitas criadas, e vou usar este termo porque era o termo que era usado na altura em que muitas senhoras começaram a desempenhar tarefas no âmbito do trabalho doméstico, e está há algumas décadas. Hoje em dia também o termo já não é este, felizmente, mas será que mudaram assim tantas coisas? Já lá vamos. Fazer só aqui uma pequena nota. Este é um livro de ficção. Há um livro de não-ficção editado pela Tinta da China chamado No Tempo das Criadas, se isto tiverem interesse no tema, e há uma peça de teatro que eu felizmente já fui assistir e que recomendo muito se estiver aí em cena na vossa zona. Chama-se Monólogo de uma Mulher Chamada Maria com a Sua Patroa. É uma peça da Sara Barros Leitão, é muito boa, como aliás tudo o que a Sara Barros Leitão faz. Passaram a peça para livro e eu fui lá comprá-lo e fui à apresentação na sede da Cassandra, que é a cooperativa cultural que depois dá vida a estas ideias da Sara. O livro tem até prefácio da Inês Brazão, que é a autora do No Tempo das Criadas, por isso, como estão a ver, não há assim tanta gente focada neste tema, embora já haja aqui algum material para trabalharmos, tanto não há assim tanta gente quanto isso que se conhecem uns aos outros e se ajudam no sentido de partilharem informações. Também a peça de teatro é ficção, claro, muito baseada nos testemunhos que a Sara e os investigadores foram ouvindo. Muitas destas senhoras ainda estão vivas para contar a sua história. E que história! E é isso que o Manuel Abrantes nos traz aqui. Gostava de vos dizer aqui uma coisa, fazer aqui uma comparação que pode parecer exagerada, mas que eu já me vou explicar. Este livro fez-me lembrar, em grande parte, o livro Os Anos, da Annie Ernaux. A escrita não tem nada a ver, a Annie Ernaux parte do eu, não é? Da sua história de vida, para falar da história do coletivo, da sociedade francesa. Aqui o que nós vamos ter é uma personagem principal, a Maria do Carmo, mas a partir da vida dela e daquilo que ela vê acontecer com os outros, nós vamos perceber a evolução do país. Não só a evolução desta profissão, mas a evolução de um país, a nível político, cultural, social, financeiro, económico, enfim. Vamos ter aqui muitas questões que fazem parte das nossas últimas décadas. O livro começa em 71, quando a Maria do Carmo, a nossa protagonista, tem 11 anos, e vai por aí fora, não vos vou dizer em que momento é que termina. Mas começa em 71, portanto, quando o país está ali já a fervilhar, no pré-revolução. Ela tinha 11 anos, vivia na Sertã, ali nos arredores, não é? Ali no interior do país, e ela vivia com a sua família, uma família pobre e numerosa. O pai tinha emigrado, mas não estava a mandar muito dinheiro para ajudar a família.
A mãe era uma senhora orgulhosa, também não queria propriamente pedir ajuda, e então o que é que ela decidiu fazer? Como muitas famílias, vamos mandar a nossa filha mais velha trabalhar fora de casa, vai ser criada de servir. Em muitos momentos vocês vão ouvir a expressão que é péssima, mas que era usada, o termo criada para todo o serviço, e então vamos mandar a nossa mais velha para trabalhar em Lisboa. Foi trabalhar para a casa de um casal, uma classe média alta, que era de lá da zona deles, na Sertã, mas que vivia em Lisboa e que só vinha a Sertã nas férias, da Páscoa, no Natal, pronto, no verão, 2 ou 3 vezes no ano. E portanto mandam a criança, que não conhecia nada do mundo, para Lisboa. Como devem calcular, uma menina de 11 anos que toda a vida viveu ali, num meio pequeno, não conhecia nada dos transportes, não conhecia nada do comércio, não conhecia nada de nada. Sabia fazer tarefas domésticas, mas mesmo isso de forma algo rudimentar, porque ela também sabia cozinhar as coisas a que tinha acesso, não é? E sabia usar os equipamentos que tinha em casa, enfim. E portanto aos 11 anos ela vai trabalhar então para a casa deste casal, em Lisboa, e vamos acompanhar a evolução dela, que começa com o livro sendo criança, passa para adolescente, faz-se mulher, e vamos ver tudo evoluir com ela. O corpo evolui com ela, e com isso a Maria do Carmo vai atraindo os olhares dos homens para ela, para o corpo dela. A mãe, além de ser uma senhora muito mais púdica e de estar longe, não era como se ela fizesse uma videochamada com a mãe, não é? A mãe não a aconselhou, não estava lá para guiá-la, para protegê-la de determinadas coisas, nem as irmãs, porque ela era mais velha, e então ela tem de ir percebendo como é que o mundo funciona também com outras criadas, com outras senhoras que trabalhavam, com outras meninas que trabalhavam nas casas vizinhas, e é assim que ela vai percebendo o mundo a partir do seu papel na sociedade. E, enfim, e o que nós vamos ver é uma Maria do Carmo que começa quase sem direitos nenhuns. Ela até relata quando chega à casa desta primeira família, porque depois vamos ter mais algumas ao longo do livro. Quando chega à casa desta primeira família, o quarto dela era uma espécie de uma despensa, sem janelas, e há até relatos de outras criadas que quando chegaram à casa dos patrões nem sequer podiam usar a mesma louça, usar a mesma casa de banho, o que é curioso e de um nível de preconceito mesmo absurdo, porque elas podiam tratar da nossa roupa, cozinhar a nossa comida, tratar dos nossos filhos, mas depois não podiam comer na mesma louça, usar a mesma casa de banho. Chalupices, não é? Chalupices completas, mas enfim. E portanto nós vamos acompanhá-la a descobrir novas ruas, novos estabelecimentos comerciais, novos equipamentos. Ela, quando descobre o aspirador, para ela é assim uma grande evolução tecnológica. Vamos ver que ela, entretanto, conhece alguém que virá a ser o seu marido, tem filhos, tem amigas ou tem quesílias com outras senhoras. E a partir não só da história de vida dela, mas da história da vida de outras pessoas que ela assiste, nós vamos ver aqui várias questões que fazem parte da nossa história e que nós sabemos que evoluíram ou não. Temos desde a interrupção voluntária da gravidez, o divórcio, a identidade de género, as migrações, a alfabetização, a precariedade do trabalho, sim, porque ainda hoje as pessoas que desempenham trabalho doméstico ainda são maioritariamente mulheres, mas também já há homens que o fazem. Regra geral, são pessoas com trabalhos precários, no sentido em que fazem umas chamadas horas, não é? Fazem umas horas de limpeza aqui, umas horas de limpeza acolá. Não são quase nunca empregados internos, como eram nesta altura, mas não têm uma baixa se ficarem doentes, se tiverem um acidente, se forem mães. Quando chegam à velhice, muitas vezes não fizeram as devidas contribuições para a segurança social e, portanto, que reforma será essa? Se é que vai existir? E a idade pesa, não é? Sobretudo nesta geração da Maria do Carmo, o trabalho doméstico começou muito cedo. Ela começou com 11, mas havia meninas até começar mais cedo, e era muito pesado, não é? Não havia tantos equipamentos como há hoje, que ainda assim o trabalho doméstico é muito pesado, mas naquela altura nós não tínhamos a máquina de lavar louça, de roupa, de secar, o ferro de engomar era muito mais
pesado. Eu lembro-me de ver na casa da minha avó aqueles ferros que levavam brasas e era uma coisa absurda, não é? Tudo era muito difícil, principalmente para meninas cujo corpo ainda não estava totalmente formado, não estavam no auge da força. Enfim, e nós vamos pensar nisto tudo à medida que lemos o livro. Vamos perceber em que momento da história estamos, não que o Manuel Abrantes nos diga o ano em si, mas vai-nos dando pistas para que nós consigamos situar o que lhe está a acontecer a ela ou às pessoas à volta dela. Vamos contextualizar essas ações no contexto português. Por exemplo, quando estamos em 1998, o Manuel Abrantes nunca nos diz que estamos efetivamente nesse ano. Ele dá-nos pistas para que nós percebamos que estamos na altura da Expo 98, mas ele também não diz Expo 98. Ele fala daquele grande acontecimento no Parque das Nações e isto e aquilo. Ele dá-nos pistas. E então nós começamos a fazer contas. O livro começa em 71, ela tinha 11 anos. Ok, portanto ela nasceu em 1960. Estamos na Expo 98, ela já tem 38 anos. Os filhos estão com X idade. Ela está em determinado momento da carreira. Percebem? Nós vamos fazendo aqui, montando aqui este puzzle. Não nos perdemos, a história é assim muito linear no sentido cronológico, não há assim muitas coisas para trás e para a frente, portanto acho que é perceptível a história de vida dela, principalmente a história de vida de outras mulheres, e estas mulheres, digo-vos, tem aqui algumas que elas são assim, osso duro de roer, elas vão com tudo. E é curioso também ver como estas meninas, depois mulheres, muitas vezes tiveram uma personalidade submissa, muito por fruto do início que elas tiveram, o início da sua vida profissional, que quase como se estivesse a fazer um grande favor em contratá-las, em pagar-lhes salários miseráveis, em dar-lhes um cubículo para elas dormirem, e elas eram tão agradecidas a estas famílias que as acolheram, porque bem ou mal permitiram que as famílias delas respirassem um bocadinho melhor, não era menos uma boca para alimentar, em alguns casos até era a entrada de algum dinheiro, e elas estavam tão agradecidas a estas famílias que vão ser submissas e sim à mãe a vida toda, depois com outros patrões, depois com os maridos, com os filhos, e é difícil quebrar este ambiente e esta característica de personalidade. É muito interessante este livro, sério, gostei mesmo muito. Acho que é um livro que não trata o leitor como tonto, mas também é boa literatura, sabem? É assim uma história sólida, é uma história que nós vamos perceber, que nós vamos pensar em coisas que já nos contaram, que nós vivemos, que nós vimos na televisão, vimos num documentário, vamos querer pesquisar uma coisa ou outra, mas nada de muito exaustivo, não é um livro académico, não pensem, ele é sociólogo, isto vai ser aqui todo um estudo, não vai de todo, é um livro mesmo muito interessante e eu podia falar-vos de N situações que ele aborda sem abordar diretamente. Estou a lembrar-me, por exemplo, já falei da questão da alfabetização e principalmente as meninas que nasceram nos anos 60 não estudavam muito ou nada e depois quando têm filhos é difícil para já sair deste ciclo de pobreza, não é? E depois os filhos também vão ter muitas dificuldades na escola, claro que há exceções, mas vão ter dificuldades no sentido em que se os pais falam errado, os filhos vão falar errado, vão ter dificuldades com os trabalhos de casa, com outras coisas académicas, e os pais não vão conseguir ajudar, então os miúdos vão ter notas mais baixas, e isto vai-se repetindo, não é? Estes padrões familiares estão aqui muito visíveis, mas também o Manuel Abrantes mostra como é que é possível quebrá-los, a importância da educação, olha, enfim. É um livro muito interessante, não podia ficar aqui horas a falar sobre ele, e vamos ficar a falar sobre ele algum tempo, no próximo dia 16 de novembro, na Biblioteca Municipal da Maia, porque o Manuel Abrantes vem falar connosco, com os elementos da comunidade de leitores, porque nós escolhemos este livro como uma das nossas leituras de novembro. Por isso, eu li-o já em outubro, para adiantar de serviço, que eu sou assim. Sim, porque nós temos 2 livros este mês de novembro, nós somos assim, quanto mais melhor. E então eu já li este que é o primeiro, e gostei tanto dele que tirei N notas, olhem.
isto está... Parece que voltei à escola, mas é mesmo porque gostei muito do livro e porque queria fazer este vídeo também de forma mais apelativa para vocês, sem vos dizer tudo, mas dando aqui um bocadinho de sumo para que o livro vos desperte curiosidade, porque eu acho que ele passou um bocadinho despercebido. Não sei se foi da altura em que foi lançado, mas temos aqui um belíssimo trabalho da equipa da Penguin. Acredito que o manuscrito já fosse bom, mas depois temos aqui a edição da Madalena Alfaia, revisão Cristina Correia, a paginação da Patrícia Boleto e a capa do Duarte Lázaro, com um projeto gráfico da Panóplia, ilustração da capa do Sérgio Rafael. E digo-vos já que esta capa é muito, muito bonita. Não existem muitas capas com esta combinação de cores. Acho que isso também faz jus ao livro, é representativo, é uma capa bonita e só gostava mesmo que mais pessoas dessem uma oportunidade a este livro. Está a chegar o Natal, portanto, olhem, fica aqui uma dica, principalmente quem quer ler autores portugueses ou quem quer oferecer livros de autores portugueses, ou quem conhece, olhem, eu estou a lembrar-me de uma das minhas tias que começou a trabalhar, uma não, mais do que uma até, começaram a trabalhar muito novas como criadas. Elas trabalhavam mais na parte da agricultura, não tanto do trabalho doméstico, mas eram muito novas e trabalhavam sem calçado, sem nada, na terra, nas pedras, na chuva, nos dias de inverno. Algumas têm problemas nas articulações até hoje por causa disso. Enfim, eram muito meninas e tinham de aturar tarados e, enfim, nem percebem o que eu quero dizer, não percebem? Por isso é que acho que é um livro obrigatório. E olhem, se há livro que devia ser dado nas escolas, falamos muito disto, novos autores portugueses, livros que devíamos dar, sobretudo no ensino secundário, este é um deles. É bem escrito, tirando aqui uma coisita que eu depois teria de falar com a senhora da revisão, mas é um livro muito bem escrito, a narrativa é assim muito fluida, sabem? Não é simplório, mas é simples, a escrita está cuidada, sem ser rebuscada, sem ser preciso todo um dicionário. Acho que é um livro que há portas para muitas coisas, para boas apresentações nas aulas de português, para muitos debates, olhem, nas aulas de cidadania, porque não? Olha, as aulas de cidadania, sei que era. Enfim, resta-me desejar-vos boas leituras, portem-se bem, até um próximo vídeo e, entretanto, se forem adiantando as compras de Natal, não se esqueçam dos autores portugueses, porque temos aqui livros de grande calibre. E é isto. Adeus!